E olha, gente, o depoimento que acontece hoje na CPI da Covid-19 da infectologista Luana Araújo foi antecipado por decisão do presidente da comissão, o senador Omar Aziz. Segundo a apuração aqui do grupo Jovem Pan, o movimento faz parte de uma articulação do grupo majoritário da comissão, o chamado G7, para ouvir na próxima terça-feira o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Luana Araújo foi escolhida por Queiroga para o cargo de secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19 e chegou a atuar por 10 dias, mas a nomeação não foi concretizada. Os parlamentares querem esclarecer se a decisão foi política, uma vez que Araújo era uma crítica do uso de cloroquina e outros medicamentos comprovadamente ineficazes para o tratamento da doença. Vamos ouvir então um dos trechos do depoimento da infectologista. Eu, como vários infectologistas nesse país, desde o começo da pandemia, sofremos diversas ameaças. E isso é uma coisa que é extremamente lamentável, não pela minha segurança propriamente dita ou a dos colegas, mas é pela perda da oportunidade de educação, infelizmente, por tudo que vem acontecendo, por essa polarização esdrúxula, essa politização incabível. Os maiores talentos que a gente tem para trabalhar dentro dessas áreas não estavam exatamente à disposição para trabalhar nessa secretaria. Aí mais um dia de CPI da Covid-19. Amanda Klein, qual o seu destaque do depoimento da Luana? Foi um depoimento muito lúcido, técnico, baseado na ciência. Paula, a doutora Luana Araújo é epidemiologista, infectologista, tem mestrado na Johns Hopkins, que é em saúde pública, que é uma das universidades mais conhecidas na área no mundo. E ela começou dizendo uma coisa muito importante que eu quero repetir aqui. Ela diz o seguinte: a ciência não tem lado, ciência é bem ou mal feita. Ciência não é questão de opinião e de política, mas virou questão de política no governo Bolsonaro durante essa pandemia, infelizmente. A doutora Luana foi nomeada, baseada em critérios técnicos, pelo doutor Marcelo Queiroga, novo ministro da Saúde, para gerir, para comandar a Secretaria de Enfrentamento à Covid, que, pasmem, um ano depois da pandemia, ainda não existe. Mas o que aconteceu? A doutora Luana só ficou 10 dias no cargo, depois foi chamada ao gabinete do ministro, ele disse que, infelizmente, não seria possível efetivá-la no cargo, quer dizer, anunciar sua nomeação no Diário Oficial da União, porque provavelmente por critérios políticos, deixou no ar, ele não explicou o motivo e nem ela perguntou. Mas fica muito claro que houve uma interferência política em algum momento ali dessas tratativas do Planalto, porque a doutora Luana Araújo não atende aos requisitos, aos critérios considerados importantes pelo Planalto, ou seja, ela não defende o tratamento precoce, ela não defende a cloroquina, pelo contrário, já havia criticado publicamente a cloroquina, dizendo que se tratava de neocuranderismo, e hoje ela repetiu essas críticas, dizendo que não existe tratamento precoce para Covid, o que existe, corticoide, anticoagulante, é um tratamento já quando o paciente está hospitalizado, em casos mais moderados ou graves, então não existe o tratamento precoce, ela chama isso de anacrônico, de esdrúxulo, e diz que já foi completamente superado pela ciência no mundo inteiro, que já é um fato que o tratamento precoce é ineficaz, não existe uma dúvida, no sentido de que não foi comprovado cientificamente. Não, já foi comprovado cientificamente que é ineficaz. E aí ela dá uma série de estudos de base de dados, mostra como são feitos esses estudos, os mais rigorosos, que são aqueles considerados padrão ouro, duplo cego, controlado, com grupo placebo. Então, ele explica isso direitinho, responde ali as inquirições exaustivas e cansativas de senadores que acabam passando uma certa vergonha, mas continuam jurando de pés juntos que aquilo funciona. Ela explica que não, ela usa até uma frase interessante, ela falou de que defender isso hoje em dia é como defender o terraplanismo, de que borda da terra plana vamos pular. Mas, sobretudo, a doutora Luana coloca também outras questões importantes no depoimento. Ela fala da imunidade de rebanho, que isso também é uma tese falaciosa, que insistir nisso seria uma tese não inteligente, porque a vacinação é a única forma de chegar à imunidade de rebanho, é praticamente a única forma de chegar sem impor tanto sofrimento e morte à população, ou seja, sem que isso se transforme numa política eugenista de eleger somente os mais fortes, em que só os mais fortes sobreviverão. E ela fala também em diversos momentos sobre a autonomia médica. Ela diz que a autonomia médica, embora deva ser respeitada, ela não significa um cheque em branco para o médico receitar medicamentos que são comprovadamente ineficazes, Isso não significa um cheque em branco para fazer uma experimentação com os pacientes. Enfim, eu acho que foi um depoimento que conseguiu, de forma muito didática e ilustrativa, explicar
por que certas coisas não funcionam e, principalmente, por que são tão contraproducentes. O Brasil poderia estar avançando em outra discussão de testagem, rastreamento, vacinação, políticas públicas muito mais eficazes e efetivas para combater o vírus. Infelizmente, estamos perdidos nesse ciclo vicioso dessa discussão, parece que nunca termina. Ô Constantino, defender tratamento precoce é a mesma coisa que defender terraplanismo, como a Amanda disse? Pois é, eu não, que a não, doutora né? Luana, doutora Luana. Sim. Chamar milhares e milhares de médicos no Brasil e no mundo de terraplanistas, uma pessoa jovem, estudiosa, mas jovem e sem tanta experiência, né, é óbvio que é um ato de arrogância. E ela foi convidada lá por isso. Nem participou do governo, né, e foi, olha a diferença de tratamento, né, dela para o que vimos ontem com a Nise, doutora Nise Yamaguchi, que foi vergonhoso, né? Por quê? Porque ela veio levar a mensagem que a turma política, que não sabe como se faz ciência, queria ouvir. Eu concordo com esse aspecto, né? A ciência não deveria ter lado. Infelizmente, muita gente está politizando a ciência, inclusive essa pesquisadora, como ficou claro, né? Ela trata com o quê os pacientes? Com canja de galinha, recomendada pelo ex-ministro Mandetta, ortopedista. Esqueci que ela não trata ninguém, né? Tem esse pequeno detalhe, né? Mas milhares de médicos que estão tratando na frente de batalha essa pandemia estão aplicando remédios e observando resultados concretos, inclusive respaldados sim, isso é cansativo repetir, por várias pesquisas. Quero deixar aqui também a minha crítica, né, à própria leitura da nossa pauta, porque uma vez mais repetiu-se a expressão comprovadamente ineficazes. Isso é falso, isso é equivocado, inclusive do ponto de vista científico. Quem conhece ciência sabe disso, né? Acusar de terraplanista, repito, é o auge da arrogância, mas ela foi muito bem tratada, né? Com muito respeito pelos senadores politizados e lulistas que ali estavam no gabinete paralelo do Lula, né? Eu exijo mais respeito aos médicos, né? Outra coisa, repetem muito a falácia de que ninguém mais fala isso. É um anacronismo, né? Uma coisa esdrúxula. Debater, veja que coisa arrogante e anticientífica essa postura, né? Pois bem, por uma ironia do destino, ontem a Fox News, que é o principal canal americano, né? O canal de maior audiência nos Estados Unidos, a Fox News recebeu um médico, o Dr. Stephen Smith, que mostra um novo estudo onde ele estima que até 100 mil vidas nos Estados Unidos poderiam ter sido salvas com o uso da hidroxicloroquina, né? Então, falar que ninguém está debatendo esse assunto fora do Brasil é fake news para tentar criar um clima de que isso é coisa de charlatanismo induzido pelo presidente. E o charlatão, no caso, é quem repete esse tipo de mentira, né? Os fatos derrubam essa narrativa. E, por fim, Paulo, ela é uma defensora, como especialista, do uso da máscara. Tudo muito bem, né? Máscara pode fazer algum sentido, apesar do que eu acho que exageraram muito na dose e talvez tenham vendido a falsa ideia de que você está protegido com aquele troço de pano que você compra na farmácia. Isso pode ter aumentado, inclusive, indício, infecção da doença, né? Mas, primeira pergunta, me apresenta o teste de ouro duplo cego randomizado para a eficácia da máscara nessa pandemia, para o Covid? Eu adoraria ver, até hoje eu não vi. Me parece que não existe. Tem uns testes que mostraram que é inconclusivo. Mas eu quero ler também, porque a mídia brasileira ignorou em peso o vazamento de mais de 3 mil páginas de e-mails do Dr. Fauci, que é o Mandetta americano, né? E ele diz aqui, a máscara típica que você compra na farmácia não é realmente eficaz para impedir a entrada de vírus, que é pequeno o suficiente para passar através do material. Ele teve muito flip-flop, né, muito vai e volta em relação a essa questão da máscara, chegou a recomendar o uso de 2 máscaras e depois ser visto em estádio sem máscara e depois confessar que realmente usava porque era mais um simbolismo, mas ainda mais quem já tomou vacina não precisa mesmo. Então, ele foi e voltou várias vezes. E isso é um e-mail dele, né? Então, é uma coisa mais privada ali, ele está dizendo assim, esse troço aí esquece que é porcaria, não funciona muito não, mas vai que, né? Vai que impede alguma coisa. Então, a máscara passou a ser uma coisa que o STF quer cobrar do presidente explicação por que não usa. Olha o nível que chegou, né? Eu adoraria ver o teste de ouro duplo cego que cobram para hidroxicloroquina. Serrão, você? Tem um pensador católico, conservador, chamado G.K. Chesterton.
E ele tem uma frase que é ótima, define muita coisa. Toda convicção é uma prisão. E a doutora Luana, no seu depoimento de hoje, nessa comissão parlamentar de inquérito do Covidão, ela exerceu exatamente essa característica. Ela demonstrou que ela tem convicções que estão aprisionando o pensamento, a criatividade médica. Ela está muito presa a um raciocínio que seria pseudocientífico. Não é científico, qualquer um sabe disso, combater que qualquer doença pode sim ser prevenida. O modelo correto de saúde é o preventivo. E aqui no Brasil, por questões políticas, de politicagem, estamos impedindo, estamos tentando desmoralizar um princípio que é correto, lógico, absoluto, científico. É possível prevenir doenças, sim. Só que o caso da Covid, ele é especial, é um caso muito grave. É um vírus que tudo indica foi concebido em laboratório, está aparecendo, estão surgindo informações, indícios fortes de que ele vazou de laboratório, mais como acidente do que como teoria conspiratória de que foi criada uma arma biológica. Isso pode não ser verdade, mas tem que ser apurado. Agora, o certo é que ele vazou e que ele não é um vírus natural. E então ele tem uma característica mutante, uma capacidade muito grande de mexer no organismo das pessoas. E o principal efeito dele é o quê? Atingir comorbidades. Nós, no Brasil, como temos um sistema de saúde que não é científico, não utiliza as melhores práticas de inteligência artificial em sua gestão, então nós aqui brasileiros, a maioria não sabe que comorbidades tem. Por isso foi tão atingido o povo brasileiro por essa Covid maldita. Não, é um país que não tem saneamento, é um país que não tem educação, é um país em que tem mania. O brasileiro tem mania de se automedicar, isso é uma coisa horrível, gasta muito dinheiro com remédio. As farmácias são os negócios que mais lucram no país, 139 bilhões de faturamento só no ano passado. Por quê? Porque a gente compra muito remédio, consome demais remédio, às vezes sem necessidade, sem ciência, sem presença do médico. Então aqui, por falta de uma saúde preventiva, o nosso povo brasileiro sofre. E agora, depois da Covid, ele passou a ser, inclusive, cobaia. Então, o tratamento preventivo é possível, sim. Só que no caso de doenças graves como a Covid, a prevenção, ontem ficou bem claro no depoimento da doutora Nise Yamaguchi, é vacina. Vacina, nesse caso, funciona. Só que a gente também tem que ponderar que toda a onda covidiana também gerou o grande negócio chamado vacina. Então temos aí laboratórios se engalfinhando para vender vacina para todo mundo, sem garantir a eficácia delas, porque elas todas foram feitas a toque de caixa, né, em tempo recorde, e em valores assim altíssimos, 10 a 12 dólares a unidade da vacina. Então será um faturamento de trilhões para uma indústria que está faturando em cima da desgraça humana. Então, o que nós tínhamos que aprender? O Brasil tem que tirar uma lição. Chega de tomar 7-1. Temos que aprender, botar aqui um modelo de saúde preventivo. É isso que tem que se discutir e não essa comissão que picareta de inquérito e de inquisição que não vai levar a nada. Constantino pedindo a palavra. Eu pedi só para pontuar uma coisa rapidinha, porque eu reparei que a minha colega usou ali o currículo da doutora Luana, né? John Hopkins, Bloomberg, né? E isso é uma espécie de apelo à autoridade. Me causa espécie que o mesmo não tenha sido feito no caso da doutora Nise. Eu tenho aqui o currículo Lattes dela, mas eu não posso nem ler, porque senão a gente ia precisar do programa inteiro. Eu ia precisar ficar até o final do programa só lendo o currículo Lattes dela. Né, a experiência que ela tem, as pesquisas, os trabalhos citados, e ela foi tratada como uma curandeira terraplanista, né, por essa turma politizada que finge entender de ciência e não entende nada de nada a não ser roubar. Amanda, você.
A doutora Anísia tem um excelente currículo, só que ela é oncologista, ela não é infectologista nem epidemiologista, e ela foi ouvida o tempo inteiro pelo presidente Bolsonaro como autoridade no assunto em que ela não tem autoridade, e médicos também são diferentes de cientistas, muitas vezes eles não sabem ler esses estudos. Aliás, esses estudos aos quais você se refere, Constantino, não são estudos padrão ouro, eles não foram publicados em nenhum periódico científico de relevo, consolidado, internacional. Aliás, ontem a doutora Anísia foi inquirida de uma forma, você reclama que ela foi inquirida com tanta falta de educação e deselegância, agressividade por parte de muitos senadores. Eu concordo com você, eu acho que eles extrapolaram completamente no tom, não deveriam ter usado esse tom com a doutora Anísia Yamaguchi, mas por um dos senadores, o senador Alessandro Vieira, ela foi confrontada de forma e questionada de forma muito calma e cordata e serena, e ele perguntou a ela, por exemplo, onde estavam esses estudos, onde foram publicados esses estudos, e ela não conseguiu responder. Ela ficou olhando na papelada dela e ela não conseguiu responder a eficácia da cloroquina, nem conseguiu responder em que publicação, em que periódico científico esses estudos haviam sido publicados. Então, era uma questão muito simples que, infelizmente, a doutora Anísia não soube responder. Ela não soube responder porque todos os estudos que já foram publicados nessas publicações de relevo, divulgados nessas publicações de relevo, eles apontam para a ineficácia da cloroquina. Por isso que a doutora Luana disse hoje que é uma questão superada pela ciência e só no Brasil a gente ainda está imerso e perdido nessa discussão. Inclusive, o senador Reis perguntou, mas a cloroquina é usada, sei lá, em 28, 29 países. Ela falou, pois é, e tem outros 200 que não usam. E aí ela citou, como eu sempre cito aqui, todos os órgãos regulatórios, os órgãos de saúde de excelência, FDA nos Estados Unidos, NIH nos Estados Unidos, CDC, a EMA, que é a Agência de Medicamentos Europeia, e tantas outras que não recomendam, ou melhor, recomendam o não uso da cloroquina, nem para pacientes leves, fora dos hospitais, na fase pré-hospitalar, nem para pacientes hospitalizados. Então é isso, a gente não tem. Aí ela pergunta para o senador, por que o senhor acha que nenhum desses órgãos de excelência, então, admite a eficácia, o uso desses medicamentos, se eles realmente são tão eficazes? É uma pergunta simples que fica sem resposta. O Constantino nos ouve? Não. Então vamos passar para o Serrão. Pois é. A nossa mídia funérea, a classe política desqualificada, os governos, em sua maioria, nós cometemos um grande erro, nós, população como um todo, o mundo acadêmico, nessa pandemia, nesse pandemônio. Não promovemos um debate sério, e é isso que temos que fazer a partir de agora, sobre saúde pública. Se a gente tivesse debatido tratamento preventivo, vacinação, tudo feito de maneira inteligente, articulada, respeitosa e realmente científica e civilizada, a gente teria uma consequência muito diferente das quase 500 mil mortes. Infelizmente, a pandemia, o pandemônio, como nós já falamos aqui e criticamos, foi politizado por todos. E esse é um erro. A população brasileira tem que condenar essa politização, que essa sim foi genocida. Essa sim causou centenas de milhares de mortes e vai causar de novo, porque a gente não está discutindo o ponto certo. Estamos perdendo tempo, desfocando o ponto sério da questão, que é o quê? Saúde pública eficiente no Brasil. Qual é o modelo? A gente tem que discutir isso.